Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som de amor, desta gratidão a Deus por estar na sua casa. Glória a Deus. Ele traz aos nossos corações nesta noite sobre alguns assuntos que precisamos ouvir, né? Como a gente vê a expressão do salmista no Salmo de número 8, e versículo 1, ele diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome, e toda a terra, puseste a tua glória sobre os céus. Glória a Deus. Ele mostra nesse Salmo 8, versículo 1, não é, que quão admirável é o teu nome em toda a terra, não é? Ele traz aqui que o nome de Deus, ele é admirado pela sua grandeza, pela sua forma de agir, não é? E a gente vê, irmãos, que há neste versículo a gratidão do salmista, quando ele diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, lugares de adoração, não é? A tenda da adoração. No tempo aqui não existia igrejas, né? Templos como esse, como outros que temos. E a gente sabe que o templo maior era o templo de Salomão, onde todas as nações se reuniam para adorar ao Senhor uma vez por ano. Eles caminhavam de suas terras para estar ali no templo, glória a Deus, em Jerusalém. Todos seguiam para Jerusalém, para um culto de adoração, né? E durante o ano inteiro ficava no coração o desejo, a ansiedade, né, de que chegasse mais um ano para aquela trajetória de estar ali em Jerusalém. E por isso o salmista diz assim: quão bom, quão amáveis, né, são teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Tão bom estar na tua casa, na adoração, te servindo com alegria, glória a Deus, te servindo com todo o prazer. E a gente vê, irmãos, que nesta caminhada o salmista traz esse texto, e ele diz aqui que no Salmo de número 42, né, ele traz uma reflexão muito interessante. Salmo 42, e versículo 1, ele diz assim: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. O desejo, né, de estar na presença de Deus, de sentir a presença de Deus, né? E o verso 2 ele diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a sua face, Deus, ó Deus. Ele dizia assim, como se um dia marcado para estar na presença de Deus. Ele aguardava com alegria esse dia de vir para a casa de Deus, de estar ali adorando ao Senhor. Glória a Deus.
E a gente vê, irmãos, que ele mostra nessa alegria toda, não é? E no verso 3 ele mostra aqui que as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem certamente, onde está o teu Deus? Glória a Deus. E enquanto não chegava este grande dia, ele estava ali chorando, né, lamentando e aguardando o dia de estar na casa de Deus. E a gente vê, irmãos, que é tão forte quando há um desejo ardente no coração de vir para a casa de Deus. Eu dizia essa semana, eu estava meditando essa semana e dizendo a um irmão acerca da necessidade da gente estar na casa de Deus. Aí eu dizia a ele assim, que eu nunca tive no meu coração o desejo de ser um auxiliar de trabalho oficial, de ser um diácono, de ser um presbítero da igreja, né? Mas o meu desejo era de estar na casa do Senhor todos os dias, ajudando, cooperando, trazendo água para cooperando, tirando a poeira do banco, consertando um ventilador, fazendo alguma coisa que pudesse ser útil na casa de Deus, né? Não era tão somente por fazer parte de um conjunto, por estar com a responsabilidade, mas era uma ação voluntária, é o amor. E esse amor, ele nasce no coração do crente. E quando ele nasce no coração do crente, esse amor pela obra e de também adorar ao Senhor, ela floresce. E a gente percebe o desejo de estar, né, na casa de Deus. Eu estava ouvindo um pastor, ele disse que quando ele foi pastorear uma igreja, tinha um irmão lá que zelava a igreja. Ele disse que já encontrou esse irmão lá. Ele zelava a igreja de joelho, limpava cada banco, de joelho ali, limpando os bancos. E ele disse que escutava ele dizer alguma coisa. Ele foi perto do irmão e ouviu quando o irmão, com aquela toalha, limpava o banco e dizia assim: Senhor, a pessoa que sentar neste lugar, Senhor, enche com o teu espírito, consola aquela vida, cuida dele, Senhor. E ele orava por cada um, banco por banco. E o pastor disse assim: rapaz, parece que eu não sou crente ainda não, porque a forma desse irmão limpar um banco, de zelar a igreja, de cuidar de tudo que tinha na igreja, era algo do coração dele, não era simplesmente eu vou porque eu tenho que ir, mas era a forma maravilhosa, agradável ao Senhor, de fazer a obra de Deus. E ele mostra aqui, irmãos, que a minha alma está anelante, né? E desfalece pelos átrios do Senhor, e o meu coração e a minha carne clama pelo Deus vivo. Glória a Deus. Ele mostrava aqui que dentro desse texto aqui, irmãos, que não era somente o coração, mas a carne, o desejo. Ele isolava todas as coisas que estavam em sua volta para transmitir a Deus a sua gratidão com o coração e com a carne. É como se ele dissesse assim: na minha vida não tem espaço para nada a não ser para adoração a Deus. Na minha vida não tem espaço, né, para nada, tem que ser de adoração a Deus. Mas a gente encontra, irmãos, que ele mostra aqui que clama pelo Deus vivo, pelo Deus que faz, pelo Deus que age, né? Pelo um Deus de resposta, que a pessoa clamou por ele, ele tem uma resposta para dar, não é? Não é aquela fé, ou aquele desejo, aquela esperança de que vem, não, eu estou indo hoje para o culto, mas eu quero que Deus use alguém para mim lá. Não. Somente a gente está na casa do Senhor, lendo a Bíblia, louvando ao Senhor, adorando a Ele, já tem resposta de Deus. Já tem uma resposta de Deus, não é? E ele diz aqui, irmãos, que ele dizia aqui que até o pardal encontrou casa, né? E a andorinha, ninho para si e para sua prole.
Ele mostrava que dentro da casa do Senhor, no templo do Senhor, tinha lugar para os pardais. A gente não vê isso aqui porque é uma igreja forrada. Se fosse uma igreja aberta, com telhado, a gente vê quantos ninhos de pardais tinha em cada lado desta igreja. Ali os ninhos, nele adorando, cantando ali, dentro do templo do Senhor, as andorinhas fazendo o seu ninho, encontrando lugar para ele e para os seus filhotes, né? E o salmista queria dizer com isso, irmão, quanto mais eu que sou teu servo, quanto mais eu que sou teu servo, que te adoro, também preciso de um lugar reservado na tua casa. Preciso de um lugar especial na tua casa. Não é esse lugar especial, irmão, não é uma posição. Esse lugar especial é na adoração, não é? É na adoração. E por isso ele diz assim, que o pardal encontrou casa para ele, não é? Até o pardal diz, quanto mais a mim, não é? Quanto mais eu preciso também deste lugar. E o que ele traz aqui, irmão, nesse versículo, quando ele diz aqui no versículo que isso se refere a algo de grande importância, no coração. Eu tinha um cidadão que ele era mecânico numa empresa, e ele, quando ele lia a Bíblia, ia chorando. Era coisa interessante. Ele lia a Bíblia assim, as lágrimas dele caíam, descia no rosto e caía sobre. Não, eu não consigo ler a Bíblia sem chorar. Porque quando eu estou lendo a Bíblia, eu sinto uma graça de Deus tão grande que desce, aleluia, na minha vida. E leio chorando, as lágrimas caindo e molhando o meu rosto, molhando assim o meu peito, de ver a gratidão que tem do que Deus ele fez, do que Deus ele faz, né? E do que Deus ele vai fazer. Aí ele diz assim, irmão, bem-aventurado os que habitam em tua casa. Quando a gente fala de bem-aventurado, se a gente for lá em Mateus capítulo 5 de Mateus, a gente vai encontrar sobre a bem-aventurança, que é um ponto especial na vida de um cristão, né? Que é a bem-aventurança. Jesus, ele trata desse assunto com muito zelo, quando ele traz no versículo de número 3, capítulo 5, versículo 3, ele diz assim, é bem-aventurado os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Porque dele é o reino dos céus. Os pobres de espírito não é um ponto interessante. São aqueles que são humildes, que adoram o Senhor na sua humildade, sem estar querendo ser acima do nível, querer ser maior do que ninguém, mas que ele guarda, né, essa bem-aventurança com humildade, sabendo que um crente humilde, ele vai herdar muitas bênçãos na terra. E quando ele traz aqui, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quando se chora, serão consolados, né? E a gente sabe que às vezes vem assuntos, vem causas na nossa vida, e que vem para provar o cristão. E se ele não entrar aqui nessa bem-aventurança de ser um crente manso, de ser um crente amoroso, cuidadoso, todos os dias ele vai encontrar um desafio e que ele não vai suportar esse desafio. E o crente, ele precisa aprender a ser provado pelos desafios. Né? Às vezes a gente passa por isso, né? Certo irmão chegou em casa e encontrou um problema sério com o vizinho tinha causado um terror grande por causa de um pedacinho de terra, e quando ele chegou em casa estava lá todo mundo assim entristecido. E o que houve?
Não, porque houve assim, então a gente vai resolver, né? Sem precisar de briga, sem precisar de nada, vai lá e resolve. Foi lá, cuidou, acertou tudinho, né? Mediu direitinho, isso aqui é teu, isso aqui é meu, amém, um abraço, né? Sem precisar de nada, e a pessoa vai entender que você é crente, que a gente está dentro da bem-aventurança do Senhor, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, não é? Herdarão a terra, os mansos herdarão a terra. E para isso, irmão, essa mansidão, ela faz parte da vida do cristão, né? A gente passa por coisas difíceis, como já passamos, mas a gente tem um ponto especial na vida do crente, é a adoração. Na hora que a gente pode ouvir 1000 desaforos, mas você começa a cantar lá dentro do seu coração e espírito. Glória a Deus, né? Cantando bem baixinho ali, ó. Em fervente oração, vem o meu coração. Aleluia. E Jesus vai agindo na vida e de repente, aquele que vem agredindo com tanta agressão, ele vai ficando calmo. Por quê, irmão? Ele está vendo a calmaria que o Espírito Santo coloca no coração do crente. Aí ele diz aqui que bem-aventurados que habitam, e os que habitam, né, em tua casa. Aquele que habita na casa do Senhor, que está constante na casa do Senhor, né, que vem adorar independente de qualquer coisa, ele tem algo diferente, irmão. Ele vai custar, como tem um hino da harpa que diz assim, ó, um coração bondoso se custa de obter, ser manso e amoroso. Aí você vai ver assim, que um coração bondoso, ele vai custar aceitar, entrar nele um mal. Vai demorar a entrar nele a angústia, porque ele tem um coração bondoso, né? Ainda que ele seja apedrejado, como foi Estevão, mas ele vai dizer assim, ó, Senhor, eu entrego em tuas mãos. Glória a Deus. E de repente, aquela tempestade todinha, alguém volta e diz assim, eu queria lhe pedir um perdão, porque tudo que eu disse não era para ter dito com a irmã nem com o irmão. Amém? Mas isso depende do nosso coração, da nossa, né? Diante de Deus. Bem-aventurados que habitam em tua casa. E diz assim, a louvar-te-ão continuamente. Não é aquele louvor que a gente vai, chega aqui, louvor, né? Se balança e faz, lá vai, de repente, mas quando terminou o culto, acabou. A um passo do portão da igreja, ele já é outra pessoa, já agride, já briga, já causa uma tempestade, já traz gente para ele, já. Isso não é fácil. Por quê, irmão? Porque ele não está dentro desse padrão aqui, no louvor continuamente. O louvor contínuo é aquele que está constante dentro do nosso coração. Por onde a gente andar, o louvor está dentro do nosso coração, andando, trabalhando, na fila do banco, onde a gente estiver, o louvor está dentro, a gente está adorando ao Senhor, né? Está adorando ao Senhor, louvarão continuamente, é um louvor contínuo onde a gente estiver. Mas ele mostra aqui, irmãos, assim, ó, bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Se a nossa força está em Deus, há um controle. Porque a força vem de quem? Vem de Deus. E Deus controla a vida. O Espírito Santo, ele controla a vida do cristão. A gente lembra que um dia Jesus disse a Pedro assim, Pedro, quando tu te converter, Jesus disse a ele, quando tu te converter, né? Tu vai apacentar as minhas ovelhas. E vai ver um dia em que você não vai andar mais por onde você quer, fazer o que você quer, que vai chegar esse momento. Aí eu imaginava assim, como será Pedro envelhecido,
com a bengala e alguém levando ele de um lado para o outro, cuidando dele. Mas isso é uma visão material. Na visão espiritual, a gente só entende em Atos 2, quando Pedro está lá no cenáculo e desce o Espírito Santo, ele mais 119 pessoas, e quando o Espírito Santo desce sobre a vida de Pedro, aí Pedro muda de vida, irmão. Não era mais aquele Pedro que puxou a espada, aquele Pedro que violento, que queria fazer as coisas do jeito dele. Aí vem o controle do Espírito Santo. Não é? Quando a gente querer agir, ele diz, não, você é crente, porque ele fala, viu? O Espírito Santo é uma pessoa, ele fala, você é crente. Você é crente, você não pode mais agir da forma que você agia antes. Porque há uma mudança, há um domínio do Espírito Santo na vida do cristão. Glória a Deus. E esse domínio, irmão, na vida do cristão, ele aprende a suportar. Ele aprende a suportar. A gente não sabe quantas vezes alguém diz assim, lá pelas escondidas de alguma coisa contra os ungidos de Deus, contra a igreja do Senhor. E quem é que vê isso aí? É o Senhor que vê. Se é o Senhor que vê, é Ele quem resolve, né? É Ele quem resolve. E ele diz assim, irmão, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, ele diz em Deus, e cujo coração está os caminhos aplanados. Cujo coração está nos caminhos aplanados, caminho perfeito, caminho preparados. Caminho que não há ladeira, é só chão. Que Deus prepara para o cristão andar. Caminho perfeito, não é? Cujo coração está nos seus caminhos aplanados, o qual passando pelo vale, não é? De Baca. Esse vale de Baca aqui era um vale que, para ir para Jerusalém, era preciso passar por ele. Não tinha outro caminho. Não tinha outro caminho. Era chamado do Vale das Lágrimas. Vale de Lágrimas. Mas como passar meses transportando sacrifício para Jerusalém, noite e dia, né? De noite armava suas tendas e ia dormir, nos perigos de animais, das serpentes do deserto, de dia o sol causticante, mas o desejo no coração de estar na casa de Deus era grande, era perfeito, era a alegria, né? De estar ali caminhando, né? E dizendo assim, vivo alegre e feliz com Jesus, a minha alma só vive a cantar. E caminhando no deserto, irmão. Por onde eles iam caminhando, levando carneiro, levando cabra, levando novilha, arrastando pelo caminho, porque precisava oferecer a Deus um sacrifício por ano. Né? E não era fácil. Caminho estreito, machucava os pés, dormindo de todo jeito. Mas a alegria maior no coração dele era chegar em Jerusalém. Era chegar em Jerusalém. Era entrar no templo do Senhor e agradecer a Ele por tudo, não é? E às vezes o desejo maior é de louvar. Eu estava em um culto, o irmão disse assim, olha, e tinha uma pessoa lá que ia cantar, eu aguardei ele, deixei para ele cantar já na hora de servir o pão e de servir o vinho. E eu disse assim, eu vou deixar ele para cantar na hora de servir o pão, porque ele já fica à vontade, ele canta uns hinos. Aí veio 8 horas já na hora da mensagem, e ele não tinha cantado ainda. Mas ele ficou como se fosse transformado, assim, ó.
cruzou os braços. Por quê, irmão? Porque muitas pessoas querem vir para a casa do Senhor para ter oportunidade, tem que vir para aqui. Tem que pegar o microfone, tenho que cantar, eu tenho que fazer alguma coisa. Às vezes é tão bom a gente estar no banco, sentadinho, ouvindo, né? Mas tem essas pessoas que querem chegar como se fosse um show. E na casa de Deus não tem artista, tem adorador. Na casa de Deus tem adorador, pessoas que estão de joelho orando, em pé orando, trabalhando, orando, cantando, adorando a Deus, com o coração feliz da vida, não é? E muitas vezes o coração está até machucado, né? Tinha ontem uma vaga de emprego, dizia assim, ó, precisa-se de jovem alegre que saiba conquistar o coração dos clientes. Aí alguém disse assim, eu não vou nem lá, eu não levo jeito para isso. Mas às vezes, irmão, a gente está passando por uma situação difícil e a gente tem que demonstrar, isso não é mentir, isso não é forjar, mas a gente não precisa transmitir o que está no nosso coração, a mágoa, a angústia, a dificuldade, mas a gente fala daquilo que está no coração de bom, não é? Amém? Imagina você perder o emprego porque não vai saber tratar um cliente, né? Você chegar num lugar, tem uma irmã nossa aqui, de uma loja aqui em Goiânia, se você for comprar lá uma camisa, ela vende 10. Que ela chega lá, ela, né? Fui comprar um paletó numa loja, fui comprar só um. Aí o vendedor lá, e aí, benção, aí botou, já jogou uma camisa por dentro, botou uma gravata que combinava, mexeu assim, botou e já vai um par de meia. Digo, Jesus, era só o paletó, quantas coisas já tem, porque cativou. Ninguém sabe nem se o coração dele estava, a sua vida particular estava daquele jeito, mas no trabalho ele estava ali para dar o melhor, né? Para dar o melhor. O coração, um coração, né? Nos caminhos aplanados de Deus. Por mais que se passe dificuldade, mas a nossa visão é uma visão espiritual, né? A nossa visão é Jerusalém, não é uma visão terrena. Não é uma visão terrena, né? Eu gosto de contar certas coisas porque são experiências. Eu estava em um culto e esse culto era um culto de festivo, inauguração, uma semana, a inauguração da igreja. Aí chegou um cantor, ficou assim perto de mim, o cantor, e todo mundo cantou e terminou. Ele não teve oportunidade, ele saiu tão bravo da igreja. Disse a minha assim, eu não sei onde eu estou, que eu não dou um murro nesse homem, nesse dirigente. Disse a mim. Aí eu disse, meu irmão, ele disse, o culto aqui não tive oportunidade, meu irmão. O senhor chegou, cantou os hinos da harpa, ouviu os conjuntos cantar, o senhor adorou ao Senhor, ou não adorou porque estava com o coração magoado. Estava ali, mas estava assim, ó. Eu vim para cantar e não cantei. E não é assim, irmão, né? Ele diz assim, bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração nos teus caminhos aplanados. A gente estamos aqui nessa terra passando por esse vale, um vale de Baca, um vale de sofrimento. Você pode ser caluniado, escanteado, pode ser esquecido, pode estar no lugar assim, chegar alguém assim, distribuir 30 convites assim para a sua festa e passar por você e não dar um convite, de entregar outro, e todo mundo sair com o convite na mão. Isso mexe com a estrutura, isso abala, não é? Foi que houve quando eu recebi um convite? Isso abala, mas isso faz parte da vida, faz parte do vale. Faz parte da nossa caminhada, irmão. Faz parte da nossa caminhada ser esquecido, ser caluniado, ser desprezado, faz parte, não é?
Mas precisamos, irmãos, estar com o coração e a esperança que a nossa visão não é terrena, que a nossa visão é uma visão espiritual, né? Uma visão espiritual. E o que ele diz assim, né, que como a gente falou aqui, da bem-aventurança lá em Mateus 5, bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os mansos. Às vezes somos testados para ver se a gente somos mansos ou não, né? Para ver se a gente somos mansos. E eu já vi tanto crente dizer assim, eu sou crente da minha mão, não é não. Isso é um perigo, irmão. Porque numa palavra como essa, há uma ação do mal e de repente alguém vai querer usar suas mãos. Por causa de uma palavra dessa aí. Ele diz assim, irmão, que bem-aventurado, o qual passando pelo vale de Baca, faz dele o quê? Faz dele uma fonte. E o que é uma fonte? Uma fonte é algo que jorra, não é isso? Então, nesse caminho de Baca, tinha muito que aprender. Tinha muito para passar para os outros no amanhã, como a gente estamos vendo isso aqui agora. O caminho de Baca era uma fonte de aprendizado, era caminhando e sentindo os machucões, os desprezos, mas o coração estava alegre porque ia chegar na casa de Deus. Ia chegar na casa de Deus. E ele mostra aqui nesse texto que a gente precisa passar às vezes pelo vale. Tem crente assim, eu nunca passei por prova não. É um perigo quando chegar, se chegar de uma vez, né? Vai ser ruim, mas todo crente passa por prova. Todo crente ele passa por provação. E ele diz assim, que o vale de Baca, irmão, faz dele uma fonte, né? E fala aqui da chuva, a chuva também enche o tanque. Glória a Deus. A fonte que jorra. E nessa fonte não jorrava tão somente os machucões nos pés. Jorrava algo que a gente vai aprendendo. Como a gente conviver. Como a gente caminhar. Como a gente vamos proceder no futuro. São momentos que eles passavam difícil, mas a alegria no coração não saía. A alegria no coração não saía, não se afastava dele. E um crente que ele não tem alegria de adorar o Senhor, de estar na casa de Deus, verso 7 diz assim, vão indo de força em força. Indo de força em força. Aqui fala de esforço. De se esforçar. Né? De lutar. De não enfraquecer. Se é de força em força, cada dia aumentava a força. Cada dia ele tinha mais força para chegar. Chorando e cantando, mas tinha mais força para chegar. De força em força, força em força, força em força, eles chegavam, irmão. Indo de força em força, né? E cada um deles em Sião aparecia perante Deus. E a gente entende aqui que nenhum deles ficaram no caminho, nenhum deles. Porque a questão aqui está em ajudar. Até a gente sabe que às vezes alguém fracassa, não é? Mas é importante ajudar. Se iam de força em força, um ajudava o outro. Não vai ficar aí não. Vamos sustentar na mão, a gente vai dar um jeito, mas todo mundo vai chegar, né? Indo de força em força, né? E cada um deles em Sião aparecia perante o Senhor. Chegavam lá, vou chegar. Com isso a gente vê, irmão, que não existe dificuldade
que afaste o crente da casa do Senhor, que afaste o crente da presença do Senhor. Não tem desemprego. Paulo disse assim que nem a profundidade. Não dá nem para medir essa palavra de Paulo, a profundidade. A imensidão dessa profundidade, nem o céu, ele diz, nem o presente, nem o passado, e nem o futuro, ele disse nada. Nada vai nos separar de Deus. Não é a aflição, não é a tribulação, não. Nada disso vai nos afastar de Deus. Nada disso. E às vezes eu fico lembrando, irmãos, eu já falei isso aqui um dia. Eu servia a ceia, depois da ceia à noite, eu ia servir a ceia. E eu servia a ceia de uma irmã que morava aqui, há umas 4 casas para cá, a irmã Rita. E eu ia à noite levar a ceia dela. Quando chegava 9h30, eu chegava para levar a ceia dela. Ela estava lá em cima da cama, as enfermidades apertando ela, ela gemendo. Mas quando eu chegava no portão, que dizia assim, irmã Rita, ela já estava falando em mistério com Deus, alegre, cantando. Se via a ceia, parecia. Se você chegasse lá triste, saía feliz, porque ela, em cima da cama, me mostrava a gratidão a Deus. As pernas não estavam mais sustentando, por conta das enfermidades, mas o coração e a alma estavam felizes com o Senhor. Era sério isso aí. E ele traz aqui dizendo assim, ó, cada um aparece perante Deus em Sião. Vamos chegar. Se a gente se esforçar, a gente vai chegar todos na presença de Deus. Não vai ficar um sequer, irmão. E esse esforço aqui depende de nós. Depende de nós. Diz assim, olha. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração e inclina os ouvidos a Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, contempla o rosto do teu ungido. Ele trazia aqui, irmão, nesse versículo aqui, primeiro ele fala do Deus de Jacó. E por que ele fala do Deus de Jacó? Porque ele tinha conhecimento dos milagres, das bênçãos que Deus era na vida de Jacó. Do que Deus fez na vida de Jacó. Como Deus agiu na vida de Jacó. Era como se ele dissesse assim, ó Deus, como foste com Jacó, ser conosco. Nos ajuda nessa atravessar esse deserto, porque Jacó ele atravessou o deserto. E ele disse mais que quando ele atravessou o deserto, ele atravessou só com um cajado e voltou milionário, camelo, ovelha, gado, porque Deus era na vida dele, né? E o salmista diz aqui, ser tu conosco, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso. Isso aqui fala de proteção. Contempla o rosto do teu ungido. Vê o que estamos passando nesta caminhada aqui. Por onde a gente está andando, por onde estamos passando. Mas a gente não desfaleceu em momento algum. A alegria no coração era constante, de força em força, nesta caminhada. Ele diz assim, irmão, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte, 1000, né?
do que 1000. Um dia aqui na casa do Senhor vale mais do que 1000. Lá do outro lado, lá fora. Um dia na casa do Senhor. E se alguém quiser experimentar uma coisa interessante, eu vou falar aqui. Quer experimentar quer ter uma experiência com Deus? Quanto vale um dia na casa de Deus? Chegue no ciclo de oração de manhã, 9 horas. E dobra o joelho ali no cantinho e começa a adorar ao Senhor. Quando você levantar, vai ter algo diferente. Não levanta o mesmo. Você não vai levantar a mesma pessoa. Algo acontece. Porque neste lugar aqui, irmãos, a unção de Deus, a graça de Deus que transforma, que enche. Se você não tiver assunto para adorar ao Senhor, Ele coloca no teu coração. E você vai ali, conversando com Ele, vai, de repente, dá 11 horas e você ali de joelho, não tem vontade de levantar. Você mexer com o joelho, do jeito que apoiar o joelho, fica ali adorando ao Senhor, orando, para ver a mudança. Quanto vale um dia na casa de Deus? Do que 1000 lá no mundo, não é? Ele diz assim: eu preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. E às vezes a gente encontra tempo para tanta coisa, para muitas coisas. Eu vi domingo na mensagem, eu vi uma palavra, muitas palavras boas, a gente vai ouvindo e guardando, né? Quando o pregador falou das moscas, e eu estava numa reflexão, que moscas são essas que atingiam as ovelhas, né? Que mexia com a cabeça das ovelhas. Se a gente trouxer para os dias de hoje, quais são as moscas que mais perturba, que mais mexe com a igreja, que mais causa transtorno, divisão, inimizade, que a adoração não serve por causa dessas músicas, do disse-me disse, né? Isso impede a adoração, impede de chegar no céu as nossas orações, né? A desunião, ela impede. Mas se a gente for, irmão, de força em força, quando a mosca aparecer, opa, vai zoar em outro lugar, é para lá. E de repente vai acontecer, não é? O que é de melhor, a cheirinho das crianças na adoração só, buscando ao Senhor, o céu achou, porque quando se vem adorar e o Senhor, Ele manda a resposta, irmão. E o salmista diz aqui que vale mais um dia do que 1000 lá fora. Mais do que 1000 lá fora. E ele traz aqui nesse texto que há uma necessidade da gente estar na casa de Deus. Olha como ele diz aqui, ó. Porque o Senhor Deus é um só. Escudo. O Senhor dará graça e glória, e não negará bem algum aos que andam em retidão. Não negará bem nenhum aos que andam em retidão, aos que buscam ao Senhor, não é? Porque o Senhor é um só, Ele é único e verdadeiro, não é? É escudo, isso fala de proteção, não é? O Senhor dará graça, não é? Dará graça, e a graça do Senhor é aquilo que a gente sente quando desce sobre a nossa vida. A graça do Senhor, ela impede até você se alterar. É algo que mexe com o coração.
Alguém pode se alterar, mas você não. Porque todo dia acontece isso na vida do cristão. Mas ele diz aqui, irmãos, porque o Senhor é um só, único escudo, e dará graça e glória, e não negará bem algum aos que andam na retidão. Os que andam na retidão. Se a gente não anda na retidão, com o Senhor, com o nosso irmão, em casa, onde a gente andar, a gente vai adorar, a gente vai cantar, a gente vai orar, a gente vai pedir, mas não vai receber. Não vai receber, porque, irmãos, Ele dará graça e glória àqueles que andam em retidão. Se a gente anda em retidão na presença de Deus, vem a resposta de Deus. E essa resposta, irmão, vem da parte de Deus imediato. E ele diz aqui, olha, para a gente encerrar, porque o Senhor Deus, né, é um só, o Senhor dos exércitos. Bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. A confiança em Deus é algo que é inexplicável, a confiança em Deus. Não existe explicação. A gente pode aparecer todo tipo de pessoa, de algo para a gente confiar, mas a confiança em Deus, ela tem uma resposta de tudo que a gente faz. Em tudo. Isso em casa, lavando um prato, fazendo um almoço, em tudo. Em tudo, se a gente tem confiança em Deus, em tudo Ele age. Na nossa vida, em tudo Ele age. Por isso que a importância de estar na casa de Deus, né? Mesmo passando pelo vale, passando por dificuldade, passando por aperto, mas o Senhor lhe dá graça, Ele faz a gente viver uma vida diferenciada, irmão. Isso é importante, isso aí. O salmista disse que este vale era fácil, não. Era fácil, não. Mas a chegada em Jerusalém era uma chegada de felicidade. Imagina aí aquela multidão de gente saindo, chegando em Jerusalém no templo. E a gente entende que quando eles chegavam na porta, que entrava assim, ó, com as mãos para cima, assim, ó, chorando, graça te dou, Pai, por ter chegado aqui. Atravessamos um deserto, mas a gente venceu. Atravessamos o deserto, mas a gente chegou. Estamos aqui presente para te adorar na beleza da tua santidade. E depois daquela festa, mais um ano aguardando. E a gente aqui tem um privilégio de estar todos os dias no templo, na casa de Deus, adorando e buscando e contando as nossas necessidades a Ele, falando, não é, da grandeza dEle para os outros, dizendo o que Ele fez, que Ele faz e que Ele vai fazer, e que Ele é grande, não é? Amém? Que a gente possa permanecer confiando em Deus, esperando nele, atravessando esse vale e sabendo, irmãos, que nada disso vai impedir a nossa chegada no céu. Tem tribulação, não tem angústia. Um dia alguém disse a mim assim, olha, a gente está passando por uma angústia tão grande, mas eu lhe vi esses dias passando por um processo. Eu disse assim, e o Senhor está fazendo, ele disse assim, cantando. A gente só faz cantar. Que tem coisa que a gente não pode agir com palavras, com nossas mãos, mas a gente vai cantar e entregar ao Senhor. Não é pedir para Deus matar ninguém, não, mas para Deus agir, né? Para Deus fazer o melhor na nossa vida. E quando Deus age, as coisas vai girando.
Tem uma palavra antiga que a gente ouvia muito no ciclo de oração, desde muitos anos. Era uma palavra que os irmãos diziam assim, quando Deus quer, quem está contra fica a favor. Né? Amém? Meus irmãos, amanhã a gente tem um ciclo de oração.